Olá, amado e amada de Deus, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. Sempre uma bênção estar aqui compartilhando a palavra do nosso amado Deus com vocês. Meus queridos, por favor, abram a Bíblia de vocês no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 15 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês já sabem, aqui embaixo no descritivo do vídeo, eu tenho todos os textos bíblicos que foram utilizados no devocional de hoje. Diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, vamos ler de novo o versículo 18? E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Espírito Santo Deus, que o Senhor fez habitar em nós, ajuda-nos a compreendê-la. Ministra ao nosso coração, ó Pai, aquilo que o Senhor teve como intenção quando deixou a Tua palavra escrita através de homens escolhidos pelo Senhor e preservou a Tua palavra ao longo de séculos, para que hoje nós pudéssemos ainda ouvir a Tua voz. Obrigado por Teu amor, por Tua bondade e misericórdia, Senhor. Obrigado porque em meio às tribulações o Senhor tem nos dado vitória. Obrigado pela paz e pela alegria que o Senhor faz habitar em nosso coração, independente das circunstâncias deste mundo. Obrigado pela certeza de quem somos, Pai, por entendermos a nossa identidade em Cristo Jesus. Abençoa cada um dos amados que acompanha esse devocional e nos edifique, ó Deus, como casa espiritual, para que o Senhor possa habitar em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o tema de hoje é Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Lendo esse texto aqui de Efésios, capítulo 5, versículos de 15 a 20, o apóstolo Paulo, ele nos dá aí algumas dicas, né? E ao mesmo tempo uma exortação, nos lembrando que os dias são maus e que nós precisamos aproveitá-los da melhor maneira possível, mas não vivendo como tolos, mas como sábios, né? E a verdadeira sabedoria vem de Deus. Amados, existem dois momentos que nós, vamos chamar assim, eleitos, nós, os escolhidos por Deus, desde a fundação do mundo, conforme diz a palavra do Senhor, né? Que Deus nos escolheu antes que o mundo fosse formado. E lembrando que o mundo foi formado antes que o primeiro ser humano fosse criado do pó da terra. Adão, e depois de Adão fosse feito a Eva, e aí então toda a raça humana. Deus já nos conhecia, e todos os nossos dias já estavam escritos no seu livro da vida.
E por que isso, né? Porque Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. E Deus vive numa dimensão diferente da nossa. O tempo da dimensão de Deus é diferente do nosso tempo cronológico, né? Nós vivemos no Cronos, mas Deus vive no Kairos, né? Que é um tempo diferente. Por isso, 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos, né? Por isso Deus, quando profetizou a vinda do seu amado Filho, né? Ou seja, profetizou a sua própria vinda ao mundo, ele fala como se fosse no passado, 700 anos antes. Porque uma criança nos nasceu, um filho se nos deu. E aí, no mesmo versículo, ele diz, e seu nome será. Então veja, nasceu e será. Quando Deus fala que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, que Ele nos ressuscitou em Cristo, como é que nós podemos entender isso, né? Como é que Deus já nos ressuscitou nas regiões celestiais em Cristo, se nós ainda nem morremos? É porque Deus já enxerga aquilo que para nós ainda é incompreensível. Amados, são os mistérios do Senhor, né? Que só é possível discernir pelo Espírito e não pela carne, pela essência humana, porque nós, seres humanos, só podemos entender aquilo que nós podemos comparar. É por comparação. Aquilo que não há comparação não tem como compreender segundo o olhar humano. Apenas pelo Espírito, é pela fé que a gente entende algumas coisas. É por revelação do Espírito Santo, que é o tema de hoje, né? Por que nos enchermos do Espírito Santo? Então, voltando aqui, né, esses dois momentos que eu quero compartilhar com vocês, o primeiro deles é quando nós, pelo poder do Espírito, somos convencidos, né, pela palavra de Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo nos revela no nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, que pregou a palavra do Pai e provou ser Ele mesmo Deus, através de obras de milagres, de sinais impossíveis ao ser humano. Então ele provou ser Deus para que ele chamasse a atenção da humanidade, né? É o Deus que, vendo a humanidade perdida, caminhando para a perdição, contrário ao seu desejo amoroso de Pai, de que nós pudéssemos então, no futuro, termos uma relação pessoal com Ele, vivermos com Ele para todo sempre no seu reino de glória. Então Ele vem nos resgatar. Jesus Cristo veio para buscar o pecador, para nos reaproximar de Deus, para nos reconciliar com Ele. Então a parte ofendida veio ao mundo para reconciliar o ofensor com Ele mesmo. Olha que amor maravilhoso. E Deus é justo, Deus é amor e Deus é justiça. O amor dele fez com que ele viesse para cá, tivesse um relacionamento conosco e mais do que isso, que ele mesmo morresse em nosso lugar, sofresse a nossa condenação. Tudo para nos constranger a este amor e nos levar de volta ao Pai. Mas ele é justiça, então não permitirá que o mal habite no seu reino. Importante que nós entendamos isso, amados. Então, nesse primeiro momento, quando o Espírito Santo nos revela, né, assim como revelou a Pedro lá no capítulo 16 de Mateus, né,
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Foi uma revelação de Deus, porque Jesus responde a ele, né? Bem-aventurado és Simão, filho de João, né? Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, não foi ser humano, não foi a humanidade que te explicou, não foi a sabedoria do homem, não foi a inteligência limitada do ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que te revelou isso, o Espírito Santo Deus é que te revelou isso. Então, assim também nós recebemos esta revelação e aí então nós nos constrangemos, nos quebrantamos, nos arrependemos, porque percebemos então naquele momento quanto erro nós aprendemos e cometemos. E aí então nosso desejo é de conversão, é de mudança de caminho. E aí nós queremos então voltar para Deus e para isso nós aceitamos essa obra redentora, salvadora, amorosa de Deus. Aceitamos Jesus, né? O único caminho para essa redenção. Aceitamos Jesus como nosso único, exclusivo e suficiente Salvador. Então este é o momento, amados, chamado de um novo nascimento. É o momento da regeneração. Nós somos nascidos de novo. E não nascidos conforme a natureza humana, né? Da carne e do sangue, da vontade do homem, mas agora nascidos do Espírito Santo. Assim como Jesus explica para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. É importante que você nasça de novo. Nascer da carne e do sangue, né? E é interessante até que Nicodemos, ele não entende isso que Jesus fala. E até ele diz, como pode um homem velho nascer de novo? Poderia ele voltar ao ventre da sua mãe? Então veja como é a mente humana. Não consegue compreender as coisas de Deus. É um outro nascimento, amados. Agora é um nascimento pela fé e pelo Espírito Santo. Então esse é o primeiro momento. Só que neste momento, nós ainda não nos transformamos. Nós entendemos, nós recebemos a revelação e nós de coração aceitamos o Senhor Jesus como nosso Redentor, nosso Salvador. Mas nós continuamos, amados, a ter todas as nossas dificuldades, a ter falta ainda da compreensão. Somos crianças na fé. Ainda não entendemos toda a palavra de Deus. Talvez naquele momento nem tenhamos lido as Sagradas Escrituras, né, na sua íntegra, não tenhamos estudado, porque esse novo nascimento desperta em nós um desejo profundo pela palavra do Senhor. É o primeiro amor, né? É aquela alegria de nós termos pela primeira vez compreendido o amor do Pai, compreendido a obra dele, o amor dele e o desejo dele de ter um relacionamento profundo conosco. E aí então a gente começa a caminhar na fé. E existe um segundo momento que é tão maravilhoso quanto, que é o momento em que nós nos enchemos do Espírito Santo. Esse é uma segunda experiência maravilhosa. E por que nós nos enchemos do Espírito Santo, né? Nós nos enchemos dele para termos poder de Deus, para sermos testemunhas dele aqui na terra. Poder para proclamar o Evangelho. Poder para ajudar, né, para sermos cooperadores de Deus nessa obra redentora, convertendo pessoas ao Senhor, não porque nós temos alguma capacidade ou inteligência ou sabedoria ou estratégia para que isso aconteça,
mas porque Deus faz isso através da nossa vida. Não é mérito nosso, é mérito do Senhor. Mas o fato é que Ele nos usa. Ele nos usa para que essa obra continue acontecendo. Amados, Jesus Cristo, Deus, estava na terra. Nós vamos ver que no batismo, vem o Espírito Santo, no batismo de Jesus, o Espírito Santo vem sobre ele numa forma corpórea, como pomba, E aí então vem uma voz do céu que diz assim, que testemunha assim: este é o meu Filho amado, que me dá muito prazer, em quem me comprazo, Então veja que Jesus, cheio do Espírito Santo, vai para o deserto 40 dias e é tentado pelo diabo e vence a tentação. E ele só vence porque ele é cheio do Espírito Santo. Depois ele tem 3 anos de ministério, pregando o Evangelho, reconciliando pessoas com Deus, atraindo discípulos, fazendo apóstolos e salvando pessoas, curando-as de todo tipo de mal, espiritual, físico, emocional, psíquico. E ele fazia isso porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele acalmou tempestades. Ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos pelo poder do Espírito Santo. Então veja, Deus estava na terra, usou e para isso, para ter esse relacionamento conosco, ele precisou se fazer humano, por isso nasceu de uma mulher virtuosa chamada Maria, que lhe deu esse corpo físico. Então Maria é a mãe de Jesus do ponto de vista humano, não do ponto de vista de Deus, porque Deus não tem mãe, Deus é eterno. De eternidade a eternidade, não tem princípio nem tem fim. Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive do ser humano. Então Jesus, ele era filho humano de Maria, mas ele era o Senhor de Maria enquanto Deus. Jesus é 100% Deus, 100% humano, para se relacionar conosco, Maravilhoso isso, que vocês compreendam isso um dia. Não é algo muito fácil, de novo, porque o nosso olhar humano impede que nós entendamos e discernamos as coisas de Deus espirituais, Mas ok. Então, Jesus, como ser humano, ele era cheio do Espírito e por isso fazia tudo aquilo. Quando Jesus está prestes a concluir o seu ministério, e ele diz assim para os seus apóstolos: eu vou para o Pai, mas eu enviarei para vocês o Consolador, o Espírito Santo da verdade, e ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu lhes disse. Então, Jesus promete o Espírito Santo. Até aquele momento, o Espírito Santo não havia sido dado à igreja, à humanidade. Muito embora ele tenha operado ao longo da história no Antigo Testamento de várias formas, mas temporária. Então, Deus enviava o seu Espírito para um rei ou para um libertador que trazia a salvação ao povo de Israel e os livrava dos seus inimigos, Por exemplo, isso acontecia. Mas era momentâneo, Mas aí então Jesus vai aos céus e ele dá uma ordem antes de subir. E agora eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e nós vamos ler aqui o relato de Lucas, que era um médico, historiador e também evangelista, pela vontade de Deus. E aí ele diz assim, Atos capítulo 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo. Teófilo significa amante de Deus, amante de Deus, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo
aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Amados, deu-lhes esta ordem. Ordem. Não foi um pedido, foi uma ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água para arrependimento dos pecados. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então veja que Jesus aqui ele estava falando daqueles dois momentos. O momento do batismo, que é o do arrependimento, que foi a revelação, né, de Deus, então o novo nascimento, inclusive o batismo representa isso, a gente vê lá o apóstolo Paulo explicando isso em Romanos, né? Então o batismo significa o sepultamento, então você imerge na água, nas águas, e isso o teu velho homem é sepultado, e aí você sai, nova criatura, é representativa, né? Isso não tem nenhum poder mágico, não é isso. É só um símbolo de um novo nascimento. Renasceu, ressuscitou com Cristo. É isso que o apóstolo explica. Aí continuando no verso 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Agora preste atenção no versículo 8, amados. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Amados, veja que Jesus deu uma ordem e aqueles discípulos obedeceram essa ordem. E eles permaneceram em Jerusalém. A palavra diz, né, na continuação, que estavam ali mais ou menos 120 pessoas. Então, além dos 11 discípulos, né, os 11 apóstolos, melhor dizendo, haviam outros discípulos. Dentre eles, Maria, mãe de Jesus, outras mulheres que o acompanharam Jesus no ministério e todos aqueles que criam em Jesus Cristo. E eles permaneceram ali, esse já era o 40º dia da ressurreição de Jesus, né? 40 dias depois da Páscoa. Portanto, faltavam apenas mais 10 dias para chegar Pentecostes. E eles ficaram esses 10 dias perseverando em oração, obedientes àquela ordem que Jesus disse: fiquem aqui, porque vocês serão, não daqui a muitos dias, mas daqui a poucos dias, vocês serão revestidos do poder, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amados, batismo no Espírito Santo, segundo as Escrituras, é o mesmo que se encher do Espírito Santo. Você que crê em Jesus Cristo e o aceitou como Senhor e Salvador, você já tem o Espírito Santo. Porque se você não tivesse, você não veria Jesus como seu Senhor. Se de fato Jesus é quem reina no teu coração. A outra coisa é se encher do Espírito Santo. E isso vai provocar em nós mudanças significativas. Mais amor pela palavra, amor pelo evangelismo, amor pelas pessoas, um desejo de que as pessoas conheçam a Deus e tenham a mesma alegria e paz que você tem, que você encontrou a partir desse momento.
você passa a ser mais generoso, você se torna, você tem mais capacidade de obedecer. Você não se torna perfeito, porque somos imperfeitos e pecadores. A palavra diz: não há um justo sequer. O único justo foi Jesus Cristo. Por isso a morte também não teve poder sobre ele, porque é o pecado que leva à morte. Mas Jesus era o justo, sem pecado, sem mácula, o único que morreu por nós, por mim, por você. Ressuscitou e nele nos deu poder também para ressuscitarmos no dia glorioso, que está reservado pelo Pai. Amados, então, são esses dois momentos que acontecem na nossa vida, né, na vida do cristão, e que precisamos entender por que acontece. Então, nesse texto que nós lemos aqui de Atos, nós vemos que o motivo pelo qual Deus nos enche com o Espírito Santo é para proclamarmos o Evangelho, para sermos testemunhas de Deus aqui na terra. Jesus nos deu, nos capacitou e nos colocou como cooperadores dele. Ele veio e fez uma parte e deu o exemplo. Agora ele disse assim: agora eu subo para o Pai e vocês passam a ser o meu corpo aqui na terra, do qual eu sou a cabeça. E o mesmo Espírito que habitou em mim no tempo em que eu estive com vocês, eu coloco agora na igreja. Eu coloco agora neste corpo, em cada um de vocês. Então vocês têm o mesmo poder que eu tinha, se vocês fizerem o que eu fiz. E aí por isso que é importante, amados, nós lermos os evangelhos e as cartas, para que nós possamos também nos apropriar deste poder. Porque eu só posso me encher do Espírito Santo se eu me esvaziar da minha essência humana e pecadora. Amados, imagine o seguinte, né? O Espírito Santo, na Bíblia Sagrada, ele é representado de várias formas. Então Deus usa vários símbolos para nos explicar alguns mistérios. E ele só pode usar símbolos que nós conhecemos. Então ele explica o Espírito Santo como uma água, né, que purifica. Ele explica o Espírito Santo como o vento, como de fato a palavra original significa, né? Então, se você olhar o grego do Novo Testamento, o Espírito é pneuma, vento, sopro. Mas usa também o Espírito Santo como fogo, o fogo purificador. Um fogo que nos dá poder, e também como azeite. Então nós vamos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus ordenando os seus profetas ungirem os reis. Então Davi foi ungido com azeite pelo profeta Samuel a pedido de Deus. Então aquele óleo que foi derramado, aquele azeite de oliva derramado na cabeça de Davi representava o Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora está em você. Você foi ungido, Davi. Nós vamos ver Deus ordenando a Moisés que também ungisse com azeite Arão, seu irmão, como sacerdote, como sumo sacerdote de Israel naquele tempo. Então o Espírito Santo foi derramado sobre Arão. Nós vamos ver em Zacarias, lá no capítulo 4, que Deus vai falar sobre um vaso cheio de azeite, né? E depois ele vai dizer assim para Zacarias, né? Diga para Zorobabel era o governador lá de Israel, que tinha como objetivo reconstruir o templo o templo de Deus, que havia sido destruído pelos babilônicos. E aí então Deus diz assim, depois de ter dado aquela visão do vaso de azeite, né? Deus diz assim, Zacarias, não é por força nem por poder,
mas pelo meu Espírito. Não é por força e poder das mãos de vocês, mas pelo poder do Espírito de Deus que habitará em vocês. Entende que coisa maravilhosa é essa, amados? E aí o que aconteceu com aqueles apóstolos e discípulos que estavam lá em Jerusalém, obedientes à ordem que Jesus havia dado, né? Nós vamos ver aqui no capítulo 2 de Atos, versículo 1, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amados, este dia de Pentecostes marcou o cumprimento da promessa que Jesus fez enquanto estava conosco. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei para vocês o Espírito Santo da verdade. E ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu lhes falei. Em Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo veio para tomar o lugar de Jesus aqui na terra até a sua segunda vinda. Hoje é Ele que está em nós. Nós somos corpo de Jesus Cristo aqui na terra. E Deus fez o seu Espírito habitar neste corpo e em cada um de nós. O que nós precisamos, amados, é nos encher desse Espírito Santo. Sermos batizados no Espírito Santo. Mas como? Como nos encher do Espírito? Amados, imagine que você seja um vaso cheio de água e essa água seja tudo o que você é, tudo o que você pensa, todas as tuas intenções, tudo o que você faz, que é fruto de tudo aquilo que você viu, leu, aprendeu, que é resultado das experiências que você viveu, que é resultado das coisas que você busca e que são escolhas tuas. Você escolhe o que assistir, o que ler, o que seguir. E aquilo que você vai alimentando diariamente, né? Se alimentando é vendo, assistindo, não estou falando no sentido comer, né? Alimentos, mas aquilo que a gente busca porque a gente ama, porque a gente deseja, porque a gente gosta. É uma escolha pessoal, né? Tudo aquilo vai nos transformando. E muitas vezes são coisas contrárias ao que Deus tem para a nossa vida. E por isso nós vamos nos enchendo com essa água suja, nojenta, essa água fedida, que nós vamos nos contaminando. E Deus querendo nos encher com o seu azeite, com o seu Espírito Santo, pelo poder da tua palavra, da sua palavra. E aí ele começa a derramar esse azeite sobre este vaso de água cheia. Sabe o que vai acontecer? O azeite é mais leve do que a água. Então, na medida em que esse azeite cai, o azeite transborda e sai desse vaso. E a água continua aqui. Então, amados, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos esvaziar dessa água suja e contaminada. Nós precisamos parar de buscar essas coisas que são contrárias à vontade do Pai. E eu só posso saber o que é isto se eu de fato tiver amor por Deus e buscar compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida.
Amados, mas na medida em que eu vou me esvaziando disto, vai abrindo espaço para que o azeite, o Espírito Santo, comece então a tomar conta de mim. Então veja que é um trabalho cooperativo. Eu preciso me esforçar. Deus disse a Caim, lá em Gênesis, Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a você resistir. Ele será contra você, mas é você que precisa lutar contra ele. Amados, obedecer a Deus significa renunciar muitas vezes coisas que a nossa essência humana deseja e que o mundo oferece aos milhares, aos montões. Porque o mundo hoje é dominado pelo inimigo de Deus, que quer nos destruir, porque é para isso que ele veio, roubar, matar e destruir. É assim que o diabo quer atingir o coração de Deus, que nos ama e que não quer que nenhum de nós se perca. Amados, se vocês já leram as Sagradas Escrituras, tudo isso que eu estou dizendo fez vocês lembrarem dessas passagens, porque eu não falo nada de mim. Eu falo aquilo que Deus já falou nas Sagradas Escrituras, com muito zelo e temor ao Pai. Esvazie-se de vocês. Parem de buscar aquilo que satisfaz a carne, mas enfraquece o espírito e impede que você tenha o poder de Deus na tua vida. Deus te ama. Deus me ama. Um amor indescritível. Que Ele nos ajude. Que Ele nos dê poder não só para pregar o Evangelho, mas para viver o Evangelho, para nos esvaziarmos do nosso ego e deixar que Ele reine em nós. Que nós não estejamos no trono do nosso coração, mas que nós entronizemos o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que Ele habite pela Sua palavra poderosamente na tua vida, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amo vocês, tenham uma semana de bênção, de alegria, de paz e de edificação. Que haja temor no teu coração, que você busque a palavra de Deus, que você desperte este amor por ela e que Deus habite e faça maravilhas através da tua vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém.